Olá, bem-vindos a mais uma conversa aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje a gente tem um material bem denso pela frente. São trechos selecionados de O Jardim das Aflições, do Olavo de Carvalho. Um livro, assim, conhecido pela complexidade, né? Às vezes até difícil de encontrar e que, nossa, gera muito debate. Alguns acham genial, outros criticam bastante. O nosso objetivo aqui é tentar desemaranhar algumas ideias centrais que aparecem nessas passagens que a gente selecionou, tá? Vamos investigar a crítica dele ao epicurismo, por exemplo, a visão sobre a ideia de império na história ocidental e também o que ele descreve como manipulação da consciência hoje em dia. A ideia não é concordar ou discordar, é entender o argumento dele mesmo. Preparados? Com certeza, e é bom a gente lembrar, né, que o próprio autor sempre alertava contra a leitura apressada, fragmentada do texto. Ele dizia que as peças só se encaixam do percurso todo, que pode ser surpreendente. O estilo é direto, às vezes ácido, então precisa de atenção. Exato. Então, vamos começar por um ponto que o próprio Carvalho usa num dos trechos, que é um evento sobre ética lá no MASP. Ele usa isso quase como um sintoma, né, de algo maior. Precisamente, ele pega esse ciclo de conferências e analisa como um exemplo do que ele chama de falha na ética da vida intelectual. A crítica principal, segundo ele, é que os palestrantes teriam apresentado uma visão muito específica da história da filosofia moral, deram destaque para Epicuro, para certas leituras da tragédia grega, mas deixaram de lado assim figuras centrais como Platão, Aristóteles, os estoicos. Que são a base, né, para a maioria. Exato. A base do pensamento ético clássico para quase todo mundo que estuda isso. E qual o problema disso na visão dele? Era só uma escolha de tema ou não? Então, para ele, o problema foi apresentar essa visão específica para um público que não era especialista, sem contextualizar. Ele argumenta que faltou o estado da questão, sabe? O panorama geral do debate, os consensos, as divergências. Ao omitir isso, os especialistas teriam, na prática, induzido a plateia a tomar uma perspectiva particular, talvez até minoritária, como se fosse a verdade completa. Ele cobra do intelectual essa responsabilidade, né, de situar as próprias ideias, ainda mais se elas fogem do consenso. Entendi. Então a crítica não é só ao conteúdo em si, mas à forma, né? Quase uma falta de honestidade intelectual na visão dele. Exatamente. E isso já conecta com um tema que aparece bastante nos trechos: a responsabilidade do intelectual e o risco de manipulação. Carvalho até contrasta essa situação com figuras históricas, tipo Sócrates ou Leibniz, que, para ele, interviam publicamente para esclarecer em momentos de crise. No caso do MASP, ele vê como uma chance perdida, ou pior, algo que talvez tenha contribuído para a confusão geral. Ele até levanta hipóteses, né? Questiona se não haveria outros interesses por trás, tipo revanchismo político, ou só seguir a moda intelectual mesmo. Faz sentido a conexão. E essa crítica inicial sobre como filosofia foi apresentada ali, parece que já prepara o terreno para uma análise bem mais dura, né? De uma das filosofias citadas, o epicurismo. Carvalho realmente não alivia, né? Ele até chama a própria crítica de pura heresia para o ambiente intelectual da época. Sim, ele dedica um bom espaço para desconstruir o epicurismo, e os argumentos são variados. Por exemplo, ele aponta o que vê como inconsistências lógicas, tipo, se os deuses epicuristas são totalmente indiferentes, não atuam no mundo, como é que eles podem servir de modelo para nossa busca de prazer e serenidade? Parece uma contradição, né? A teoria diz que os deuses são inúteis, como agentes, mas a prática precisaria deles como modelo. Meio estranho. Olha só, interessante isso. E a física atomista de Epicuro, com o famoso clinamen, aquele desvio do átomo. Essa também é alvo. O clinamen é aquela ideia do desvio espontâneo, para os átomos poderem se chocar e formar o mundo, e também para justificar o livre-arbítrio, né? Carvalho acha isso uma solução meio artificial, contraditória até.
Ele argumenta que num vazio infinito, o movimento já seria indeterminado por natureza e não precisaria de um desvio forçado. Ele até ironiza um pouco dizendo que Epicuro parecia mais preocupado com os direitos políticos dos átomos do que com a lógica física. Boa essa. Que leitura curiosa. E a ideia central do epicurismo, né? Buscar o prazer, evitar a dor, como caminho para a liberdade. Pois é, Carvalho questiona isso, frontalmente. Ele lembra que Pavlov mostrou que justamente esse reflexo de buscar prazer e evitar dor é a base do condicionamento, do controle externo, e cita outras tradições, como o budismo, Aristóteles, que veem a superação dessa busca como condição para a liberdade de verdade, para a maturidade, não a entrega a ela. E tem a análise do tetrafármacon, né? A receita epicurista para ficar tranquilo. Isso. Carvalho interpreta como uma técnica psicológica, quase uma autossugestão, sabe? Seria um esforço para focar em memórias boas e ignorar a realidade presente que muitas vezes dói. O risco, segundo ele, é você perder o senso de realidade, porque o senso de realidade depende justamente de distinguir o eu com as memórias, os desejos do mundo externo, que desafia a gente. Tipo, tentar ignorar uma tempestade lá fora se concentrando na lembrança de um dia de sol. Exato. Essa analogia é boa. Pode dar um alívio na hora, mas te desconecta do que está acontecendo de verdade. Entendi. E ele ainda vai atrás da imagem pessoal do Epicuro? Sim, ele cita fontes antigas, como Diógenes Laércio, e contrasta a imagem do sábio calmo com relatos de supostos ataques verbais bem violentos de Epicuro contra adversários e até contra ex-mestres de quem ele teria roubado ideias, segundo essas fontes. O objetivo parece ser desmontar não só a filosofia, mas o mito do filósofo também. Entendi a linha geral. A crítica é demolidora mesmo. Parece que, para Carvalho, o epicurismo é quase uma fuga da realidade. Uma tentativa de moldar a percepção para validar uma teoria que ele acha falha. Invertendo a ordem natural, né? Que seria a teoria se ajustar à realidade. Exato. E essa ideia de inversão priorizar a transformação da percepção ou da realidade, em vez da compreensão objetiva, é a ponte que ele vai usar para conectar Epicuro a Marx, com aquela famosa tese de transformar o mundo em vez de só interpretar. E, mais para frente, até chegar nas técnicas modernas de manipulação da consciência que ele descreve. Ok, então, saindo um pouco dessa crítica filosófica mais direta e indo para a história, um dos pilares do livro, pelo que eu entendi das notas do pós-fácil, é a tese sobre a ideia de império. Como é que funciona isso? Essa é uma visão de longo prazo que ele desenvolve. Carvalho argumenta que a história do Ocidente é marcada por uma nostalgia persistente do Império Romano e por tentativas constantes de recriar esse império, mesmo que de formas diferentes. Ele começa com a queda de Roma, claro, e vê a coroação de Carlos Magno, séculos depois, como a primeira grande tentativa de restaurar um império unificado cristão no Ocidente. Aquela ideia da translatio imperii, né, a transferência do império. Mas esse império do Carlos Magno não durou muito tempo, né? Pois é. E Carvalho aponta diferenças cruciais com Roma. As bases sociais, econômicas. O nobre romano era urbano ligado à política. Já o senhor feudal medieval era mais isolado, rural. Essa estrutura diferente teria ajudado na fragmentação rápida depois do Carlos Magno. Aí depois disso ele analisa aquele longo conflito, sabe? Entre o poder espiritual da igreja, o papado, e o poder temporal dos reis, dos imperadores, isso como uma constante na Idade Média, na Idade Moderna. Aquela unidade política e religiosa de Roma nunca teria sido totalmente recuperada na visão dele. E como essa ideia de império continua depois disso? Ele vê as monarquias absolutistas, tipo a de Luís XIV na França, como outra encarnação dessa busca por um poder totalizante, agora concentrado no Rei Sol, né, que queria ser o centro de tudo. E ele aponta ao Henrique VIII na Inglaterra como um marco fundamental, por criar um Estado nacional que se declara independente da autoridade religiosa externa do Papa, um Estado que se autossacraliza, como ele diz. Isso seria, para Carvalho, o embrião do Estado moderno que a gente conhece. Certo. E aí entra a Revolução Americana, que ele interpreta de um jeito bem
particular, né? Não como o nascimento da democracia liberal que a gente costuma pensar. Exatamente. Essa é uma das teses mais surpreendentes dele, talvez. Carvalho argumenta que o objetivo principal da Revolução Americana não foi estabelecer a democracia ou o capitalismo em si, mas sim liquidar a influência política das religiões organizadas e lançar as bases para um Estado mundial laico, secular. Um Estado mundial laico. Como assim? De onde ele tira isso? Ele associa isso ao que chama de uma aristocracia iniciática, que estaria ligada à maçonaria e que atuaria por trás dos panos da política formal. Essa elite teria um projeto de longo prazo para um governo mundial secularizado, usando a democracia e o liberalismo como ferramentas, mas não como fins em si. Nossa. É uma visão bem conspiratória, para muitos, claro, mas é central no argumento dele sobre a continuidade da ideia imperial sobre novas roupagens. Entendi a lógica dele, por mais polêmica que seja essa interpretação. E no pós-fácil do livro, ele atualiza essa ideia. Isso foi escrito bem depois, né? Sim, uns 20 anos depois. Ali, ele desenvolve a teoria dos 3 blocos globalistas disputando o poder mundial: o ocidental, anglo-saxônico, o russo-chinês, comunista ou pós-comunista, e o islâmico. Todos teriam, segundo ele, projetos de alcance imperial, mas inspirados em modelos históricos diferentes. Roma para os 2 primeiros, o califado para o terceiro. E o curioso é que ele coloca os conservadores cristãos americanos como uma força cultural importante dentro dos Estados Unidos, mas fora desse jogo globalista específico que ele descreve. Ele também nota o surgimento de um poder imperial mais difuso, sabe? Supranacional, não mais ligado só aos Estados Unidos. Algo que outros pensadores, como o Antônio Negri, também viram, embora com conclusões bem diferentes. Uau, é uma teoria geopolítica bem abrangente e complexa. E como isso tudo se liga com aquela crítica à manipulação que a gente mencionou lá no começo? Conexão é direta para ele. Carvalho vê essas tendências históricas e filosóficas, tipo a inversão epicurista, a ênfase marxista na transformação, culminando no desenvolvimento e uso generalizado de técnicas de manipulação mental na modernidade. Ele acredita que se o objetivo é transformar a percepção ou a sociedade a qualquer custo, em vez de primeiro compreendê-la, aí as ferramentas de manipulação viram essenciais. E quais seriam essas ferramentas? Ele lista um monte, né? Parece até um catálogo. Ele lista muitas, sim, talvez até demais para a gente detalhar tudo aqui, mas dá para destacar algumas ideias centrais. Ele menciona a programação neurolinguística, a PNL. Ele vê como uma versão moderna e popularizada daquela ginástica mental do Epicuro, sabe? A ideia de que mudar a linguagem ou o foco mental pode mudar a realidade. Ele chega a chamar de maquiavelismo popular. Entendi a ligação com Epicuro aí. Que mais ele cita? Ele cita técnicas bem mais pesadas, né? Como lavagem cerebral, associada aos processos stalinistas, influência subliminar. Técnicas de indução de estresse e dependência estudadas por um tal de William Sargent, criação de dissonância cognitiva, que é forçar a pessoa a aceitar contradições até gerar confusão, e até indução artificial de paranoia. Ele também menciona estudos sobre mudança rápida de personalidade em seitas através de controle de informação e estimulação contraditória. Estimulação contraditória. O que seria isso, exatamente? Vi na análise dele, principalmente sobre o movimento Nova Era. Seria, assim, bombardear a mente com mensagens e estímulos que entram em conflito, que violam a lógica, tipo, aceite tudo, mesmo contraditório, a estética, misture o sagrado com o banal e até a paciência, promessas enormes que nunca se cumpram. Isso geraria uma espécie de psicose informática, dificultando o discernimento, a formação de convicções firmes. E isso teria consequências espirituais também na visão dele. Sim, ele critica o que chama, citando Dalai Lama, de materialismo espiritual. Seria confusão entre fenômenos psíquicos energéticos, tipo vibrações, forças cósmicas, e a verdadeira transcendência espiritual. Ele até rastreia isso lá no Renascimento numa mudança de foco,
de um Deus infinito para um universo espacial infinito. Isso abriria caminho para divinizar a natureza ou a própria história. Essa linha de raciocínio toda desemboca na crítica ao Estado moderno, o tal Estado Bedel. Como funciona essa ideia? A tese dele é que o Estado moderno, mesmo quando se apresenta como o grande garantidor de direitos individuais, direitos humanos, politicamente correto, etc., na verdade, ele enfraquece os laços sociais que realmente formam o indivíduo. Laços como família, comunidade, religião. Ao fazer isso, o Estado tornaria os cidadãos mais isolados, mais dependentes dele para tudo, quase infantilizados, sabe? E, portanto, mais fáceis de controlar, de manipular. O Estado acabaria virando o supremo árbitro moral, ditando o certo e o errado em tudo. E ele dá exemplos concretos disso no Brasil. Ele usa a campanha pela ética na política, aquela que levou ao impeachment do Collor, como um exemplo do que ele interpreta como uma estratégia de inspiração gramsciana. Segundo essa visão dele, a campanha usou um apelo moral muito forte, genérico, para mobilizar a sociedade. Mas o objetivo escondido seria fortalecer a esquerda, dar hegemonia cultural para ela e, no fim, poder político. Tudo através da manipulação desses sentimentos morais coletivos. É uma interpretação bem específica, né, de um evento histórico marcante. O que nos leva a outro ponto forte nos trechos, a forma como ele revisita episódios históricos que a gente acha que já conhece, tipo a Inquisição. E aqui é importante reforçar de novo, a gente está só relatando a visão dele que está nos textos, ok? São pontos extremamente controversos no campo da história, sem dúvida. Essa ressalva é crucial. Carvalho apresenta uma série de afirmações que vão totalmente contra a narrativa mais comum. Ele argumenta, por exemplo, que a Inquisição não atrasou a ciência de forma significativa. Diz que o índice de livros proibidos focava mais em teologia e não nas obras científicas importantes da época. E sobre figuras como Giordano Bruno e Galileu, que são sempre citados como mártires da ciência. Sobre o Bruno, ele afirma que não era um cientista no sentido moderno. Era mais um mago, um filósofo hermético. E que foi condenado por feitiçaria, que era crime comum na época, e talvez espionagem. Não pelas ideias científicas dele que, segundo Carvalho, ele nem tinha nesse sentido moderno. Já sobre Galileu, ele sugere que o processo foi meio que um arranjo do Papa Urbano VIII, que era amigo do Galileu, para protegê-lo de inquisidores mais fanáticos, resultando numa retratação formal, mas que não impediu Galileu de continuar trabalhando depois. Uma pizza, como ele diz. E quanto à tortura e à perseguição aos judeus em Portugal que ele menciona. Ele argumenta que a tortura já era prática comum na justiça civil da época, que a Inquisição apenas adotou, mas com mais restrições, proibindo ferimentos graves, limitando o número de sessões, seria um passo inicial contra a tortura ilimitada, não a favor dela. Uma visão Bem diferente do usual. muito diferente. Em Portugal, especificamente, ele afirma que a Inquisição foi pedida pelo próprio rei para controlar linchamentos populares de judeus acusados de usura. Seria um mal menor num contexto de violência generalizada. Uma visão, claro, muito, muito disputada pelos historiadores. Ok, são afirmações fortes mesmo que com certeza geram muita discussão. Mas para a gente entender o pensamento do Carvalho, qual o propósito dele ao fazer essas reinterpretações tão radicais? O ponto central parece ser desconstruir o que ele via como mitos fundadores da modernidade secular. Narrativas sobre a Inquisição, a Revolução Francesa, etc., serviriam, na visão dele, para criar essa imagem de um passado obscurantista, principalmente católico, em contraste com um presente iluminado superior. Ao atacar esses mitos, ele busca minar a legitimidade dessa visão de mundo moderna, secular, e ao mesmo tempo revalorizar a tradição que ela teria suprimido. Entendi. Bom, fechamos o ciclo, né? Exploramos hoje vários ângulos desses trechos de O Jardim das Aflições. Vimos a crítica à responsabilidade intelectual, ao epicurismo, a grande narrativa sobre a ideia de império no Ocidente, as preocupações com manipulação, o Estado Bedel e essas reinterpretações históricas bem polêmicas. Foi denso.
Sem dúvida. A obra do Carvalho, mesmo nesses fragmentos, força a gente a questionar muitos pressupostos, né? A pessoa pode concordar, discordar totalmente, achar brilhante ou absurdo, mas é inegável que provoca. Desafia a pensar nas raízes filosóficas do nosso tempo, nas dinâmicas de poder que talvez a gente não perceba no dia a dia e na relação supercomplexa entre conhecimento, ética, sociedade. Ele vai tecendo umas conexões bem inesperadas entre filosofia, história, política, psicologia. É uma teia complexa. E para deixar uma provocação final no ar, inspirada por essa análise toda, se essa ideia de império, como Carvalho sugere, for mesmo uma força tão resiliente, sabe, capaz de se adaptar, de ressurgir com novas máscaras religiosas, seculares, nacionais, globais, será que hoje a gente não estaria vivendo sobre alguma nova forma dessa busca por um poder unificador, talvez mais sutil, talvez disfarçada em discursos que parecem familiares para nós, ou até mesmo progressistas? Fica aí a reflexão. Até a próxima.